Vem cá, meu bem. Você já comprou uma bolsa bonita, usou 3 vezes e a danada já estava desmanchando? Pois é, eu também. E olha que não foi por falta de cuidado, foi por falta de informação. Hoje eu vou te ensinar exatamente o que olhar numa bolsa antes de você colocar a mão no bolso. De forma geral, são critérios muito práticos que eu uso lá na consultoria e que eu tenho certeza que vão te salvar das escolhas ruins de sempre que você faz por aí quando tá comprando bolsas. E no final, eu ainda te digo onde você encontra tudo isso, pagando aí na faixa dos 300, 500 reais. Antes da gente começar, me deixa me apresentar para quem ainda não me conhece. Oi, meu nome é Tá Curado, sou consultora de imagem das líderes e empresárias, especialista em análise de coloração, visagismo e imagem estratégica. E aqui eu ensino você a transformar sua imagem em posicionamento. Tá preparada aí para começar a comprar bolsas com muito mais qualidade? Então vai lá, pega seu papel e sua caneta para você anotar o que eu vou falar aqui, ou salva esse vídeo para você conseguir voltar aqui e ver essas dicas que eu vou te dar agora, depois. Porque, afinal de contas, é sempre bom a gente fazer compras mais assertivas e realmente gastar com o que vai durar no nosso armário. Aliás, esse vídeo de hoje, ele foi muito pedido num outro vídeo que eu fiz. Vou deixar ele linkado aqui pra você ver. As meninas pediram muito. Parece que é uma dúvida que vocês têm bastante sobre como escolher bolsas. Então, seu pedido aqui é sempre uma ordem. Vamos começar? Olha só. O primeiro critério e o mais importante na hora de escolher uma bolsa é, sem dúvidas, o material que você vai escolher. Eu preciso ser muito honesta com você. Você vai encontrar bolsas de couro, que é, sem dúvidas, o melhor tipo de material que você pode ter aí, com uma bolsa que vai durar no seu armário por anos. Você vai encontrar bolsas de couro de muitos valores. Bolsas que vão aí na faixa dos 20, 30, 50, 100 mil, se a gente estiver falando sobre bolsas de luxo. Mas você encontra também bolsas muito mais acessíveis e de couro legítimo. E quando a gente tá falando de um pouco mais de acessibilidade, você não precisa necessariamente ter uma bolsa ali na faixa dos R$2.000, que é o que a gente mais vê no mercado hoje em dia. Existem bolsas muito mais em conta e que vão te oferecer também bastante qualidade. Mas, para fazer essa seleção, você precisa observar alguns pontos. Primeiro, dá uma olhada se é couro legítimo ou se é couro sintético. Aliás, couro sintético nem existe, a gente chama de PU, que é aquele material a partir do petróleo. Na loja, você vai diferenciar muito no toque também, porque o couro legítimo, ele costuma ter ali uma textura mais irregular, então você pode passar sua mão. Se tiver muito lisinho, muito perfeito, com certeza aquilo lá é um material sintético. Se tiver muito brilho, tem o couro também que é mais envernizado, a gente vai falar aqui já, mas se tiver muito certinho, com a textura muito lisinha, já é um sinal claro de que é PU. Quando a gente tá falando do couro legítimo, ele vai ter mais irregularidade, então você vai ver que ele é menos regular. Ao toque, você vai sentir textura. O couro também tem um cheiro muito característico, não é que a sua bolsa vai estar fedendo, mas você vai ver que é um material orgânico. Além disso, quando você toca nessa bolsa, você vai ver que onde você tocou tem uma leve mudança de temperatura. Isso é sinal de que aquele material ali é um material legítimo, né? Um material que realmente ele é a pele, então se você põe a mão, ele vai ficar levemente aquecido. Já no caso do couro sintético ou PU, você vai perceber que é extremamente liso essa superfície, não tem nenhum tipo de irregularidade. Vai ter assim uma aparência também um pouco mais sintética. O cheiro também é muito mais parecido com um de plástico e claro que ele não vai mudar de temperatura quando você toca nessa bolsa. Sobre etiquetas, é bom que essa bolsa tenha uma etiqueta indicando para você o tipo de material que é composto a bolsa, né? Se tiver escrito lá que é PU ou couro sintético, não tem necessariamente um problema você levar. Só que você precisa ter consciência do tempo, né, da durabilidade dessa bolsa. Ela não é uma bolsa que vai durar para sempre, ela não é uma bolsa que, dependendo da quantidade de uso, da forma que você usa, talvez ela dure aí 1, 2 anos ou menos. Mas enfim. E ó, vale lembrar que o couro sintético ou PU de qualidade também existe e pode sim valer a pena. A gente vai falar sobre marcas um pouquinho mais à frente nesse vídeo, mas só para adiantar, algumas marcas conhecidas no Brasil como a Conexa, ela tem sim um PU, né, um couro sintético de
qualidade premium, que vai durar bastante tempo aí, mas ainda assim a gente precisa ter consciência de que não é um couro legítimo. Às vezes vale a pena pelo design da bolsa, né? Por ser uma bolsa que vai ser uma peça diferente no seu armário. De maneira geral, o problema não é o material em si. O grande problema que você precisa ficar ligada é que você não pode pagar o mesmo preço de um couro legítimo num couro sintético. Outras possibilidades de acabamento de bolsa que a gente vai ver muito comum no mercado é a napa, o grão e o verniz. Cada um deles vai dizer para você mais ou menos como essa bolsa vai se comportar ao longo do tempo. A napa, por exemplo, apresenta ali uma textura muito mais lisa, mais macia e vai trazer uma aparência de mais elegância, de mais suavidade. De maneira geral, é o tipo de couro mais delicado dos três que eu acabei de falar. E quando você toca, parece uma luva, sabe? De tão macio que é esse acabamento. Mas, justamente por causa disso, a gente precisa ter consciência de que é um material que vai riscar com muito mais facilidade e também não é uma bolsa que vai suportar um uso intenso, não é aquela bolsa que você vai usar todos os dias. É a bolsa de um evento especial, daquele momento em que você quer ser bonita. Para um uso diário, ela vai pedir muito mais cuidado. Então não é a melhor opção para aquela bolsa. Se você vai ter uma bolsa só, a napa não é o melhor acabamento. O grão, por outro lado, ele tem uma textura mais visível na superfície da bolsa. Você vai ver ali poros e marcas naturais da pele. E sem dúvida, dos três, esse é o tipo de acabamento mais resistente que tem. E essa textura que a gente consegue perceber na superfície, aqueles pontinhos irregulares, acaba sendo um diferencial porque é realmente a estrutura da pele que ficou conservada ali. E um detalhe, né? Ele tem um pouco mais de rusticidade, então isso significa que é um tecido mais durável, um tecido que vai aguentar um uso mais diário. Um detalhe bem interessante também é que ele vai envelhecer muito bem, então é uma bolsa que vai ficar bonita por anos, apesar de não ser um material tão delicado quanto a napa. Então é a melhor escolha se você for ter uma bolsa só, ou se essa bolsa vai ser para aquele uso mais intenso. O verniz, como você já deve imaginar, apresenta aquela superfície mais lustrosa, mais chamativa e muito mais polida. E ele se trata de uma camada que é aplicada por cima do couro, só que a gente precisa perceber que também é uma bolsa muito mais delicada, não é uma bolsa para o dia a dia. E se for para o dia a dia, você vai perceber que com o tempo é possível que essa camada de verniz ela acabe ali saindo partes, ela acaba riscando com mais facilidade. Ela costuma descascar, inclusive, com mais facilidade onde tem mais dobra. Então, por exemplo, na alça, nos cantinhos, ali próximo às fivelas, né, do fechamento, onde você manuseia mais, então é possível que ela fique mais danificada com o tempo. Então é um material que é muito bonito, mas ele é muito mais indicado para uma clutch, por exemplo, para um evento que você vai usar uma vez e nunca, do que para uma bolsa diária. Outro grande detalhe que você precisa observar quando você for comprar uma bolsa, sem dúvida, são as ferragens dessa bolsa. De maneira geral, ferragem ruim entrega uma bolsa ruim, simples assim. Mas a boa notícia é que dá pra gente testar, dá pra gente olhar antes de comprar. Uma coisa que você precisa perceber é que o peso da ferragem vai dizer muito sobre a qualidade dessa bolsa. E quando eu falo de ferragem, eu tô falando ali do material visível de ferragem mesmo, que é o fecho da bolsa, os pregos ali, aquela junção que une as pontas da bolsa, tudo isso fica visível e você pode analisar. Então, se uma ferragem for leve demais, ela tende a ser ruim. Vai indicar normalmente um zinco mais barato. Isso, por sua vez, oxida muito rápido. Então, segura realmente, pega essa bolsa na mão, segura ali, vê o peso dessa ferragem, vê como é que tá o fecho dela, o mosquetão, o aro dessa bolsa. Tem que ter densidade quando você levanta. Outra coisa muito interessante de se fazer quando você for comprar uma bolsa é realmente discretamente passar ali, não que você vai riscar, mas passar a unha por cima dessa ferragem para ver como que ela se comporta. Ela risca com facilidade? Se riscar, você pode ter certeza que ela vai ficar toda riscada, descascada e que ela tende a oxidar com muito mais facilidade por causa desse danificado que ela vai apresentar ao longo dos usos. Basicamente, em 2 meses, você pode ter certeza que a sua bolsa vai estar manchada e descamando. Outra coisa muito importante de se testar também é o zíper. Você vai abrir essa bolsa e fechar. Ver se ele está deslizando com facilidade. Por quê? Se tiver com dificuldade, isso é um sinal de que em pouquíssimo tempo esse zíper vai estragar.
vai te dar trabalho. Então, abre e fecha várias vezes, com cuidado, né? Você tá numa loja, então não vai ser de qualquer jeito, mas testa e se tiver dando problema na loja, já não leva pra casa. E ó, já a título de degustação aí pra você, tem marcas com ferragem consistente, com material interessante na faixa dos R$300. Por exemplo, Arezzo, Anacapri, Mirol e a Conexa. Terceiro ponto essencial para você observar quando você for comprar uma bolsa nova é a costura, o acabamento dessa bolsa. A parte de dentro dessa bolsa ela vai dizer muito sobre a qualidade do produto que você está adquirindo. Inclusive, a parte interna vai falar muito mais sobre a qualidade desse produto do que a parte externa. Por quê? Porque todo fabricante vai dar uma caprichada maior no exterior, mas poucos vão ter realmente um cuidado especial com a parte interna dessa bolsa. Na parte externa, por exemplo, o que é legal observar? Se os pontos estão regulares, se tem fio solto ou não, se tem espaço entre os pontos. Então, puxa levemente a costura das alças, observa como é que tá, tem que estar firme. Se você observar, né, que ela cede, que ela movimenta ali quando você mexe essa alça, pode ficar ligada, porque é um sinal de que no uso do dia a dia, com o peso da bolsa, ela não vai suportar. Outra coisa, o reforço dessas alças. Onde essa alça vai se encontrar com o corpo da bolsa é o ponto de maior tensão. Então ali tem que ter um acabamento que você observa que está mais reforçado. Essa junção aí, né, entre alça e bolsa, ela precisa estar com a costura dupla e com o rebite metálico. Se tiver só com cola, já devolve. Vai te dar dor de cabeça. No interior dessa bolsa, o forro tá costurado ou ele tá colado? Então, para você saber, puxa esse forro levemente pro canto. Se ele estufar ou descolar, é porque ele é só colado mesmo com cola. Forro colado, ele vai descascar em meses de uso. O forro costurado, por outro lado, ele tende a durar anos. Outro ponto, os pezinhos de metal dessa bolsa embaixo. Tem ou não tem? Quando a bolsa ela vem sem aqueles pezinhos, tipo o ribitinho embaixo, isso é um péssimo sinal. Indica que a bolsa vai estragar com muito mais facilidade e em um tempo muito menor. Por quê? Porque quando você apoia a bolsa nos lugares, ela vai ficar raspando na superfície. E isso vai fazer, obviamente, com que ela tenha uma durabilidade reduzida. Quarto ponto para se observar na hora de comprar uma bolsa é a funcionalidade que essa bolsa vai ter na sua vida. Uma bolsa lindíssima, mas que não funciona para o seu dia a dia, vai acabar parando lá no fundo do seu armário. Então, antes de você comprar, se faça essas 3 perguntinhas que eu vou te fazer agora. Primeira, para qual situação essa bolsa vai servir? Se for uma bolsa diária, por exemplo, ela precisa ser uma bolsa mais resistente e de preferência com mais compartimentos dentro dela. Bolsa de evento, ela tem que ser linda, estonteante, mas ela também permite que você tenha em um material um pouco mais frágil, porque você vai usar pouco e ela realmente precisa lhe entregar beleza. Você não vai levar ali coisas pesadas dentro dela, no máximo seu celular, um batom, né, etc. 2, o tamanho da bolsa serve para o que você carrega no dia a dia ou para o que você vai carregar na situação específica para qual essa bolsa está sendo comprada? Me responde aí, você é do time que carrega carteira, celular, batom, coisas básicas na bolsa, ou você precisa que sua bolsa do dia a dia caiba agenda, sei lá, caiba um liquidificador, uma marmita. Tem gente que vai levar o mundo na bolsa, tem gente que sai de casa e vai passar muito tempo fora, então essa bolsa precisa ser um pouco maior e um pouco mais resistente. Então, obviamente, mede o que você carrega e aí você vai comparar com a proporção dessa bolsa. Terceiro ponto, e talvez um dos mais relevantes para você se fazer é, pega essa bolsa e pensa, é uma bolsa que naturalmente já é muito pesada? E isso vai acontecer com você, especialmente se você estiver comprando uma bolsa de couro. Existem couros que são extremamente pesados naturalmente, você pega a bolsa, ela já é pesada. Então, se essa bolsa vazia já pesa, você imagina quando você colocar tudo o que você precisar dentro dela. Então, observa isso. Às vezes um outro modelo vai te servir melhor, especialmente se você passa longas horas fora de casa, se você precisa levar essa bolsa nos ombros por muito tempo. Então tudo isso precisa ser observado. Bolsa, mais do que um acessório, ela é feita para te servir, então ela precisa realmente atender a sua realidade. Me conta aqui, você já comprou uma bolsa tão pesada que você não conseguiu usar? Eu já, e é horrível, horrível. É melhor uma bolsa mais leve do que uma bolsa muito pesada que você não consegue sustentar nos
nos ombros, porque fica assim, ó, fica feia a postura. Agora, o que todo mundo que assistiu esse vídeo até aqui com certeza quer saber: onde comprar e o quanto gastar para ter uma bolsa realmente boa. Aliás, se você tá aqui nesse vídeo até esse momento, me dá seu like. Se você não for inscrito, já se inscreve nesse canal, porque é sinal de que você gostou do vídeo. E ó, vamos fazer uma brincadeira aqui. Se você tá nesse vídeo até aqui, digita aí nos comentários para mim bolsona, que eu vou saber que você ficou até o final. Então vamos lá para as indicações de bolsas. Eu anotei aqui, então eu vou olhar para cá pra gente conversar. Na faixa de bolsas entre 300 e 500 reais, a gente tem aí em qualidade de um couro sintético premium, e você vai encontrar opções até mesmo de um couro legítimo nacional em marcas como a Conexa, a Anacapri e a Arezzo. De forma geral, é preciso garimpar, tá? É preciso olhar, é preciso levar em consideração tudo isso que eu falei pra você até aqui. Mas você vai encontrar nessas marcas que eu te falei possibilidades nessa faixa de preço. Claro que vai ter peças mais caras, mais baratas, mas nessa faixa de preço você vai encontrar, sim, bolsas muito bem acabadas, bolsas com bom material, dando check em toda essa lista que a gente fez aqui agora. Um pouquinho mais salgadas e bolsas que naturalmente vão durar por mais tempo, ali na faixa dos 500, 600 reais, a gente vai ter marcas como a Mirol, a Schutz e Carmen Steffens. São marcas que vão trazer aí couro legítimo, com um material de produção mais diferenciado, com acabamentos mais refinados. A Mirol, por exemplo, ela trabalha com couro certificado por padrões internacionais de sustentabilidade. E a produção é 100% brasileira. E eu não tô recebendo nada para falar dessas marcas aqui, eu tô só indicando porque faz parte do meu trabalho como consultora de imagem, fazer essa busca na internet para os meus clientes, né? Fazer a busca presencial. Então, muitas vezes, eu já indiquei bolsas para as minhas clientes dentro da consultoria de imagem ou do armário inteligente, e que elas compraram e que ficaram muito satisfeitas tanto com o preço quanto da qualidade da bolsa. Mas ó, se você tem aí uma marca de bolsa, né, e se as marcas de bolsas que eu mencionei aqui estão me vendo, quiser fechar um patrocínio, eu vou amar. O que evitar, independente do preço da bolsa? Bolsa sem etiqueta de material, bolsa com ferragem plástica disfarçada de metal. E também evita levar bolsa em que o vendedor não consegue falar para você de qual material é feita aquela bolsa. Dica de ouro agora, feita para líderes e empresárias do meu coração. Eu sei que quando a gente fala aí de uma bolsa um pouco mais salgada, não condiz muito com a realidade do brasileiro. E mesmo as pessoas que estão ali ascendendo no mercado têm um pouco de dificuldade de investir em alguns tipos de peça. Então esse é um conselho que eu trago muito para as minhas clientes de consultoria e que eu vou entregar aqui para você também. Eu sei que você aí, como líder, como empresária, como uma mulher mais madura, já aprendeu que preço e custo são coisas muito diferentes uma da outra. Quando a gente está falando aí de uma bolsa de seus 500, 600, 2.000 reais que seja, a gente está falando de uma bolsa que vai durar anos. Então vamos pegar, por exemplo, uma bolsa de 500 reais que vai durar por 8 anos. Se você pegar na ponta do lápis e fazer a conta, você vai perceber que essa bolsa vai custar para você R$ 62 reais por ano. Por outro lado, se você compra hoje uma bolsa de R$ 180 reais, baratinha ali da Fast Fashion, ela vai durar mais ou menos aí um ano, de uma forma inteira, né? Se você usar ela todos os dias. Isso faz com que você gaste R$ 180 reais pelo menos todos os anos. No cálculo final, se você comprar uma bolsa com mais qualidade, você acaba tendo mais entrega. Você acaba investindo de uma forma muito mais inteligente do que comprar uma baratinha que você vai precisar de trocar sempre. Isso, de toda maneira, não é um gasto, é uma decisão inteligente e que vai agregar muito mais valor para sua imagem. Me conta aqui, você já comprou coisa baratinha aí que não durou nada, não já? Não vale a pena, mulher. Agora, minha senhora, que você chegou até aqui, você já sabe mais sobre bolsas, mais do que 90% das pessoas que entram numa loja com o objetivo de comprar uma bolsa. Mas saber escolher uma peça é só o começo. O verdadeiro salto realmente começa quando todo o seu armário funciona junto, quando cada peça justifica o espaço que ela ocupa lá dentro, quando cada look já está montado antes de você precisar dele, e principalmente quando você para
de comprar por impulso, porque sabe exatamente o que te falta e o que você já tem. E é exatamente isso que eu faço dentro da consultoria, tanto de imagem quanto do armário inteligente. Na consultoria de imagem, você vai fazer uma transformação global da sua imagem, mas se você quiser uma opção mais rápida, existe o armário inteligente ou detox de armário, que é quando a gente analisa o que você já tem, define o que faz sentido ou não para você comprar e monta pelo menos 40 looks para todas as situações mais corriqueiras da sua vida. Então, trabalho, casual, evento, viagem, que ficam tudo ali catalogadinho para você dentro do manual que você vai pegar e vai poder usar e abusar dos looks todos prontos para você. Se isso faz sentido para você, se você acha que vai facilitar a sua rotina e principalmente vai te dar o tão sonhado armário inteligente que vai funcionar muito bem, o link do meu WhatsApp tá aqui na descrição desse vídeo, você fala diretamente comigo por meio dele. Me manda uma mensagem que a gente vai conversar sem compromisso e eu te conto como tudo isso funciona. Minha senhora, se esse vídeo te ajudou, compartilha com uma amiga que compra bolsa toda semana, todo mês e nunca tem a bolsa certa. Não deixa de se inscrever nesse canal, de dar o like nesse vídeo e a gente se encontra no próximo vídeo. Beijo, tchau!